Muito bem, nosso tema no capítulo 2 é a segunda lei. No capítulo 1, basicamente, o que a gente fez foi explorar algumas consequências simples da primeira lei, que é uma lei que expressa a conservação da energia. Nós utilizamos a primeira lei em alguns contextos e apresentamos, entre outras coisas, definições preliminares para certos conceitos básicos de termodinâmica, entre os quais o conceito de temperatura e calor. Nós vamos refinar esses conceitos ao longo do semestre, em particular o conceito de temperatura. Ora, nós sabemos que na natureza vários processos que atendem ou que satisfazem a primeira lei, que conservam a energia, não são possíveis, não acontecem. Então, se eu deixo uma bola cair de uma certa altura, todo mundo sabe, essa bola vai até o chão, quica, sobe até uma altura menor do que aquela de onde ela partiu, repete esse processo até que daqui a alguns quiques ela para. Muito bem, o que aconteceu com a energia dela? A energia dessa bola, que originalmente estava associada ao grau de liberdade, posição do centro de massa, é uma energia potencial gravitacional, que ao longo desse processo se transformou em energia cinética, de novo associada ao grau de liberdade, movimento de translação do centro de massa. À medida que essa bola foi quicando, essa energia começou a ser espalhada por vários outros graus de liberdade, por graus de liberdade microscópicos. E se eu conseguisse apurar toda a energia que fluiu por causa desse movimento da bola, eu ia verificar que a energia continua se conservando. Não é? Ora, seria em princípio possível pensar-se, do ponto de vista de conservação da energia, que essa energia, que ao final desse processo ficou espalhada em muitos graus de liberdade microscópicos, essa energia pudesse toda outra vez voltar para a bola, de maneira a fazer com que a bola fizesse esse mesmo processo ao contrário, começasse a quicar aos pouquinhos até chegar à altura original. Todo mundo sabe que isso não ocorre. Se você alguma vez ver um vídeo onde a bola está no chão e começa a quicar até chegar a uma certa altura, você sabe que esse vídeo está sendo passado ao contrário. Então, este processo, o processo que está associado ao fluxo de energia de um grau de liberdade único para vários graus de liberdade, esse é um processo irreversível. Ora, o fato dele ser irreversível vai estar associado a uma grandeza física que nós vamos começar a apresentar a partir desse capítulo, que é a grandeza entropia. E o enunciado que assegura que este processo que eu acabo de descrever é irreversível, ele vai ser sintetizado num enunciado que nós chamamos a segunda lei. Então esse é o propósito desse capítulo, é criar condições para que a gente formule uma lei chamada segunda lei, que vai distinguir processos reversíveis de processos irreversíveis. Nesse ponto, eu vou utilizar uma estratégia que passa pela análise do mundo microscópico. Nesse ponto, eu vou fugir da apresentação tradicional da termodinâmica clássica e vou lhe mostrar de que maneira essa segunda lei tem uma conexão com o mundo microscópico. De certa maneira, eu vou justificar a segunda lei a partir do mundo microscópico. A minha agenda para hoje, eu vou começar mostrando para vocês, discutindo sistemas muito simples, sistemas chamados sistemas com dois estados. Um particular sistema com dois estados é um modelo criado por Albert Einstein em 1907 para explicar o calor específico de sólidos, é chamado sólido de Einstein. Em seguida, vamos estudar o que acontece na interação térmica entre dois sistemas interagentes. E eu vou terminar a aula de hoje com uma análise matemática de como é que a gente consegue manipular as mesmas ideias que eu vou ter apresentado para sistemas pequenos, no caso de sistemas macroscópicos, que eu estou aqui chamando de sistemas grandes. Eu vou começar com a análise de um fenômeno, de um
de um exemplo que, em princípio, parece não ter nada a ver com física. É o seguinte, imagina que eu tenha 3 moedas diferentes e vamos brincar de jogar cara e coroa com essas 3 moedas distintas. Uma moeda de 10 centavos, uma de 25, uma de 50. Muito bem, eu vou jogar essas 3 moedas para o alto e vou ver como é que elas caíram na mesa. Vamos tentar especificar de quantas maneiras diferentes essas moedas caem na mesa. Então eu tenho aqui uma moeda de 10, uma moeda de 25 e uma moeda de 50. Pode acontecer das 3 moedas caírem com as caras para cima. Eu vou representar essa possibilidade assim, Czinho, Czinho, Czinho. Pode acontecer de apenas uma das moedas apresentar coroa, as outras 2 apresentarem cara. Mas isso pode acontecer de mais de uma maneira. Eu posso ter, por exemplo, essas 2 com cara e essa com coroa. Coroa é um C grande. Ou então, essas 2 com cara e essa aqui com coroa. E, finalmente, essa com cara e as outras 2 com coroa. Tá certo? Lembre-se que elas são distintas, portanto, eu sei qual delas está com a coroa para cima. Pode acontecer de 2 moedas apresentarem coroa. E vamos ver de quantas maneiras isso pode ocorrer. Pode ocorrer da primeira ser cara e as 2 seguintes coroa, ou então da primeira e da terceira serem coroa, ou então da primeira e da segunda serem coroa. E finalmente pode acontecer das 3 moedas apresentarem coroa para cima. Eu tenho, portanto, 3, 6, 8 possibilidades de resultados, certo? Muito bem, essas 8 possibilidades de resultados, nós vamos chamar cada uma delas, a cada uma dessas 8 possibilidades de resultado, nós vamos chamar um microestado possível para o sistema formado pelas 3 moedas. Então, apresento a noção de microestado. O microestado está determinado, um microestado está determinado quando eu sei qual é a face de cada moeda, qual é a face que cada moeda apresenta para o alto, tá certo? Então, aqui nós temos 8 microestados possíveis. Muito bem, acontece que, dentre esses 8 microestados, nós temos grupos, por exemplo, esse grupo aqui, no qual o número de moedas que apresentam a face cara é o mesmo. Tá certo? Eu posso grupar esses 3 microestados e dizer que esses 3 microestados estão associados a termos 2 moedas com cara para cima. Tá certo? Claro que nós temos aqui um grupo muito trivial, que é o grupo de microestados nos quais todas as moedas apresentam cara. Não é verdade? Então aqui nós temos essa possibilidade, eu vou chamar isso aqui de 3 caras. Esse grupo aqui é o grupo 2 caras. Nós temos um outro grupo aqui, de 1 cara, e nós temos um último grupo com 0 caras. Esse grupamento dos microestados vai resultar ou vai justificar o aparecimento de um novo termo. Eu vou chamar de macroestado. Ao conjunto de microestados que apresentam uma mesma característica global. Então, se eu estiver apenas interessado em saber quantas moedas apresentam cara para o alto, eu estou me referindo aos macroestados possíveis. Então, eu tenho 4 macroestados possíveis para esse sistema simplesinho de 3 moedas. E um terceiro nome que eu vou apresentar aqui é o nome multiplicidade. A multiplicidade de um macroestado é o número de microestados que resultam no mesmo macroestado. Então, exemplo. Eis aqui um macroestado. O macroestado que está designado, que está determinado pelo fato de 2 moedas apresentarem cara para o alto. Muito bem. Este macroestado tem multiplicidade 3, porque existem 3 microestados distintos associados ao mesmo macroestado. Tá bom? Muito bem, agora se eu for
usar essas 3 moedas para um jogo, então você tem que dizer para mim assim, ó, o que você acha, quantas caras vão aparecer quando eu jogo 3 moedas? O que você acha que é mais provável de ocorrer? 0 caras, 1 cara, 2 caras ou 3 caras? 2 caras ou 1 cara. Certamente vai aparecer, esses 2 macroestados são mais prováveis do que o macroestado associado a 0 caras ou a 3 caras. O que não quer dizer que esses macroestados não possam ocorrer. Eles podem ocorrer, só que eles ocorrerão, muito provavelmente, uma quantidade de vezes menor do que aqueles que você escolheu, 1 cara, 2 caras. Tá certo? Claro, estou supondo aqui que as moedas não são falsificadas, né? Eu não estou usando nenhum truque para obrigar as moedas a apresentarem cara ou coroa, tá certo? É um jogo honesto, digamos, né? Num jogo honesto, você vai esperar que esses 2 macroestados sejam mais prováveis do que esses outros 2. O que você está, na verdade, a raiz do seu raciocínio está associado ao fato de que, se as moedas são honestas, você vai acreditar que qualquer um dos microestados é igualmente provável. Que todos os microestados têm igual probabilidade de ocorrência. E se todos os microestados têm igual probabilidade de ocorrência, os macroestados de maior multiplicidade vão ser mais prováveis. Os macroestados associados a mais microestados vão ser mais prováveis do que os macroestados associados a menos microestados. Então, eu vou usar a letra grega ômega para representar a multiplicidade de um macroestado. Eu estou usando a terminologia do Schrödinger. E eu vou indicar por nzinho a quantidade de caras que define um macroestado. Então, o que eu estou dizendo é que ômega de 3, a multiplicidade do macroestado associado a 3 caras é 1. Só existe um microestado associado a este macroestado. A multiplicidade ômega de 2, o número de microestados associado ao macroestado no qual 2 das 3 moedas apresentam a face cara, é 1, 2, 3. E assim por diante. Veja que a multiplicidade total, ou seja, o número total de microestados possíveis para esse sistema simples que eu estou analisando, é 8. Quantos microestados eu consegui formar nas condições descritas. Essa multiplicidade total eu vou chamar de ômega sem mais nada. Tá? Esse caso é 8. Nós esperamos que, se as moedas são honestas outra vez, e se eu repito essa brincadeira de jogar as 3 moedas muitas vezes, que a probabilidade de ocorrência de um macroestado qualquer esteja relacionado com a relação entre o número de microestados associado a esse macroestado e o número total de microestados. Com estas ideias na cabeça, eu vou afirmar que a probabilidade de ocorrência do macroestado associado ao número n, significa n caras, vai ser a multiplicidade associada a esse macroestado dividido pela multiplicidade total. Na verdade, eu estou sendo um pouco simplista aqui, eu poderia definir esse quociente como sendo a frequência relativa daquele macroestado, e aí definir essa probabilidade como sendo o limite para a qual essa frequência relativa tende quando o número de experiências feitas vai a infinito.